Essa história se passa tempos depois que Garou foi derrotado por Saitama. Com o fim da Associação de Monstros, a Associação de Heróis ajudou nos resgates e reconstrução das cidades. A maioria delas agora tem um cotidiano pacífico, e o surgimento de seres misteriosos foi se tornando cada vez mais raro. No entanto, em um lugar distante da galáxia, as coisas são bem diferentes. Uma perigosa entidade estava emergindo. No dojo de Bang, vemos ele treinando o estilo de luta punho da água com alguém. O herói então diz: "Você recuperou a maior parte de sua determinação e energia. A redenção vale ouro. Bem-vindo de volta, meu discípulo Garou." O caçador de heróis estava diferente e em pensamento ele dizia: "Odeio admitir, mas as artes marciais do velhote são incríveis. Estivemos treinando por todo esse tempo e ele nem está ofegante. O meu corpo retornou à sua forma humana. E o único modo de recuperar minha força é dando duro nos treinos." Bang pergunta se seu discípulo iria embora. E Garou, sem dizer nada, pega sua camisa e sai dali. Ele vai para a cidade e ficamos sabendo que Garou ficou treinando com Bang desde que voltou à sua forma humana. E fazia um bom tempo que ele não dava umas voltas pela cidade. Ele observa um bebê que estava chorando e em pensamento dizia: "Embora eu tenha obtido o poder do mal absoluto na guerra contra a Associação de Monstros, no final das contas, aquele cara me venceu como se fosse um adulto castigando uma criança. Foi uma derrota em todos os sentidos. Talvez eu ainda seja só uma criança. Tirando os treinos, o que eu preciso encontrar novamente é o meu propósito nesta vida." E de repente ele olha para o lado e se surpreende. Saitama e Genos estavam ali também. Garou fica assustado e olhando o rosto de Saitama, ele tem um flashback de quando foi derrotado. Em pensamento ele dizia: "É esse cara, com certeza é ele, eu não tenho dúvidas. É o careca desconhecido daquele dia, que possui uma força que vai além da minha forma evoluída final." Saitama e Genos nem percebem o que estava acontecendo. O careca estava perguntando sobre um novo jogo. Será que finalmente com esse ele iria conseguir vencer o King? E Genos responde que tinha certeza que sim. Saitama começa a rir e Genos pergunta por que ele estava tão feliz. O careca de capa revela que há alguns dias aprendeu uma técnica secreta para utilizar naquele jogo e várias outras trapaças. Se escondendo, Garou os observa. Ele acredita que irá encontrar o que procura em Saitama. Mas o herói nem percebe sua presença e está indo embora tranquilamente para sua casa, apenas pensando em derrotar o King nesse novo jogo. E longe dali na Via Láctea encontramos o planeta Nieba, conhecido como planeta de caça. Vemos uma guerreira nativa daquele lugar segurando uma espada. Essa é F, a garota guepardo. Ela cobre seu rosto com um lenço e enquanto ergue sua espada grita para que os guerreiros ataquem. À frente dos homens guepardo que partiam para o ataque havia um ser gigantesco que ergue sua mão. Ele então dispara de seus dedos várias bolas de energia que vão em direção dos guerreiros. Eles não tiveram chance e são pulverizados. Porém F é mais habilidosa e consegue desviar de várias dessas bolas de energia. De repente, ele salta na direção do gigante sem rosto que por sua vez estende sua mão na direção da garota e assim consegue paralisá-la. Ele golpeia a garota que é jogada de volta para o chão. F, por estar ferida, percebe que sua raça está sendo dizimada e aos poucos vai perdendo a consciência. Era game over. Naquele momento Saitama estava jogando e tinha acabado de dar game over para ele. Aquele jogo era realmente bem difícil. Genos estava lavando as louças e de repente a campainha toca. O Cyborg então abre a porta achando que seria o serviço de entregas, porém era Garou. Ele queria ver Saitama. O Cyborg demoníaco já ativa seu incinerador e diz: "Garou, se você quiser causar algum problema para o Sensei, vai ter que passar por mim primeiro." Ele responde que isso não era da conta de Genos. E Saitama pergunta quem estava ali. Ao ver Garou, ele se lembra que aquele é o discípulo de Bang e pergunta o que queria com ele. Garou então responde: "Saitama, com aquela surra que você me deu, eu voltei a ser humano. Porém sinto que preciso te derrotar para descobrir o meu propósito na vida." Garou quer uma revanche e diz para Saitama se preparar. O herói diz que isso não interessa e ele estava bem ocupado no momento. Garou acredita que Saitama estava zombando dele e então ele salta ficando em posição de luta e dizendo: "Saitama, acha que eu vim até aqui para ser ridicularizado por você?" Porém naquele momento aparece um clarão. Genos consegue detectar um sinal de energia massiva que surgiu nas proximidades, algum tipo de forma de vida. Ele pergunta se Saitama queria averiguar e o herói responde que sim, mas teria que vestir primeiro seu traje de herói. Garou por sua vez é deixado gritando para o vento, dizendo para o careca não fugir. Os três acabam chegando ao local e o herói se perguntava se seria um monstro. Porém era uma mulher guepardo que foi teleportada até ali, ou melhor, era F, que diz:
Eu sobrevivi e pelo visto a pedra dimensional funcionou, consegui escapar no último segundo, espero que aquela coisa não tenha me seguido. Garou fica em posição de combate, aquele era um monstro humanoide e agora ele odiava os monstros mais do que tudo. Porém Saitama pede para ele esperar, já que não sentia nenhuma intenção assassina vinda daquela garota. Ela então diz: vocês devem ser habitantes desse planeta, eu sou F e venho do planeta de caça. Não se preocupem, não farei mal algum, estou aqui para tentar escapar de um invasor extremamente perigoso. Genos diz que ela é uma alienígena e pergunta por que eles deveriam acreditar no que ela dizia. F então revela: cabe a vocês acreditar no que eu estou dizendo ou não, mas devo alertá-los do invasor do qual estava fugindo. Muitos inimigos poderosos e perigosos espreitam no multiverso, mas há um que se destaca, e esse é o que nós dirigimos como sendo o Deus. Saitama fica intrigado com o que ela estava dizendo, e F continua: a galáxia na qual habitamos é só uma de muitas dimensões do multiverso. Em outras palavras, essas dimensões são como inúmeras contas, conectadas por caminhos criados por buracos negros. Sob circunstâncias normais, esses caminhos são inacessíveis para formas de vida biológicas. O campo gravitacional em seu interior devora tudo, inclusive a luz, mas esses seres conhecidos como deuses conseguiram transcender os limites das leis da natureza. Eles podem viajar a diferentes dimensões e universos através desses caminhos, e como resultado disso, eles conquistaram incontáveis planetas e sistemas solares. O planeta de F tinha sido invadido por eles, o seu povo foi aniquilado, e os deuses estão visando essa mesma galáxia em que ela estava agora. Saitama então revela que não conseguiu entender muito bem, mas ao que parece os caras são perigosos. Genos então fica surpreso por seu sensei acreditar em tudo aquilo. F então revela: Deus vez ou outra irá invadir as mentes daqueles que estão abalados e sem propósito. Ele irá tentá-los com poder e transformá-los em escravos. Os habitantes desse planeta devem... Porém, antes dela terminar, F é interrompida por Saitama, que diz que não teria problema, já que ele é muito forte. De repente, começa a clarear. Saitama se pergunta se já teria amanhecido, porém o céu parecia estranho. F então diz: essa não, o mesmo destino irá recair sobre esse planeta. Vocês também são guerreiros, não são? Precisam se preparar. Ele está aqui, Deus tinha chegado à Terra. Ele utilizou o caminho dos buracos negros para se locomover. Ele está do outro lado do planeta em uma selva desabitada por humanos. Embora os deuses possam cruzar os buracos negros, suas mentes são distorcidas, além do conhecimento devido à exposição prolongada à radiação cósmica. Quando eles põem seus olhos em um novo planeta, seu objetivo é dizimar tudo. Naquele momento, o deus que caiu na Terra começa sua destruição. Ele aniquila uma montanha daquela floresta. Voltando à cidade Z, F dizia: graças a essa pedra dimensional passada através de gerações em minha tribo, eu posso viajar através desse sistema estelar. Garou então responde: ou seja, ela está dizendo que pode nos levar até esse cara chamado de Deus, utilizando essa pedrinha. Saitama quer saber onde está esse Deus. E F então explica: meus sentidos me dizem que ele acabou de pousar em algum lugar remoto. Sei que vocês são fortes, devem ser até os melhores guerreiros deste planeta. Tenho que confiar em vocês na batalha e também estou pronta para morrer. Estão prontos? Então vamos. F utiliza a pedra dimensional e se teleporta junto de todos. Chegando lá, eles se assustam com toda aquela destruição. Aquela floresta estava irreconhecível. De repente, Deus avança sobre eles. Todos ficam em posição de combate e Saitama fecha seu punho. Porém, o impaciente Garou já parte para o ataque e ele corre na direção de Deus e salta atacando com a técnica criada por Bang. Porém, seu poder não consegue acertar aquele ser cósmico. Genos também não perde tempo e ativa seus canhões de incineração na força total. As chamas eram extremamente intensas, porém o inimigo avança entre elas. Genos não acreditava no que via, suas chamas foram dispersadas e o inimigo vinha com força total em sua direção. O impacto é extremamente grande e causa bastante destruição, porém no último momento, Genos é salvo por seu mestre. O gigante não dá trégua e tenta capturá-los. Saitama arremessa Genos e o salva enquanto espera a mão inimiga que vem na sua direção. O deus captura o nosso herói e o joga contra as montanhas. Genos grita por seu mestre, porém a mão do inimigo também irá capturá-lo. Com seu poder, aquele monstro devasta aquele local. Genos é feito em pedaços e Garou observa todos aqueles acontecimentos.
Aquele cara tinha varrido toda a superfície. De repente Deus percebe Garou e ao olhar para ele consegue acessar a sua mente. Garou se vê nu e em um tipo de jardim onde Deus estava lá também. Aquele ser cósmico então dizia: você está obstinado em sua busca pelo poder. Humanos são seres tão gananciosos e eu posso conceder o meu poder a você com uma condição. Você deve utilizar esse poder para erradicar tudo com relação a este planeta. Muitos foram presenteados com o poder de Deus antes de você, porém todos falharam. Você tem um grande potencial, você pode se tornar um de nós e assim destruir todas as civilizações corrompidas neste universo. Você pode se tornar o ser acima de todos, exceto de Deus. Após atacar Genos e Saitama, Deus fixa seus olhos em Garou. De repente o guerreiro se vê nu em um jardim onde aquele Deus também se encontrava, e então dizia: você está obstinado em sua busca pelo poder. Humanos são seres tão gananciosos. Eu posso conceder o meu poder a você sob uma condição. Você deve usar este poder para erradicar tudo referente a este planeta. Muitos foram presenteados com o poder de Deus antes de você, mas todos falharam, sem exceção. Mas você é diferente, você tem um grande potencial, você pode se tornar um de nós para destruir todas as civilizações corrompidas neste universo. Você pode se tornar o ser acima de todos, exceto de Deus. Garou então começa a imaginar e dizia: um poder formidável, hein? É verdade, eu estava perdido na busca pelo poder, mas depois de tudo que eu passei, estou começando a entender tudo. Então, independente de qual seja esse poderzinho que você tem, eu não estou interessado e suma da minha vista. Nesse momento voltamos à realidade. A vontade de Garou era mais forte do que o esperado. O guerreiro nega o poder de um deus que diz: humano, você é um tolo. A garota Guepardo F fica em modo de ataque. Em pensamento ela dizia: essa não, 2 já foram mortos, tenho de acabar com isso agora. Ela parte para o combate. Enquanto isso, Garou fala para o inimigo: ei você, além de falar merda na minha cabeça, você consegue fazer algo de verdade? Deus então prepara um ataque e responde: todos aqueles que não obedecerem irão morrer. Ele lança uma bola de energia na direção de Garou, que consegue se desviar. O antigo caçador de heróis parte para o ataque, enquanto do outro lado, F também atacava. Deus estava encurralado, ou melhor, não estava. Ele apenas ergue uma de suas mãos e depois bate ela no chão, causando assim um grande impacto que para Garou e F, além de fazer várias rochas subirem do chão, e ao que parece, ele conseguiu tirar aqueles 2 de combate. Enquanto isso, Saitama, que estava cravado na montanha onde Deus havia o jogado, diz em pensamento: essa não, deu muito ruim agora. Saitama estava com um olhar de desespero no rosto, e de repente ele grita: eu esqueci de salvar o jogo antes de desligar o videogame. Como sempre, os pensamentos de Saitama estavam em um outro lugar. Ali aquele deus maléfico estava envolto em destruição, e o careca de capa seriamente sai de dentro da montanha. Ele se apoia e de repente salta. Como um raio, ele passa por seus companheiros que caíram derrotados. O alvo de Saitama seria Deus, que estende sua mão e começa a disparar várias rajadas de energia pelos dedos. Porém, o herói consegue desviar em pleno ar. Ele então irá atacar por baixo. Saitama parte para o solo e dá um soco no ar enquanto grita: me devolva o meu personagem nível 80. Deus tenta segurar a pressão daquele soco, mas é em vão. Ele é jogado para o alto apenas com o vento causado pelo soco de Saitama. O capa careca salta mais alto ainda e fica acima de seu inimigo. De repente a cabeça de Deus começa a se abrir e de dentro dela uma espécie de energia começa a se formar. Rapidamente ele dispara uma intensa rajada de energia, uma energia completamente insana que atinge Saitama. O nosso herói começa a medir forças com aquele poder e vai na direção do inimigo. Saitama prepara um soco e essa seria a sua técnica mortal da série pra valer. O nosso herói finalmente dispara o seu soco sério. O golpe de Saitama simplesmente acaba com a energia disparada por Deus. Na verdade, ele faz uma enorme cratera e abala o solo do planeta Terra. Parece que esse foi o fim de Deus. Saitama sai em meio às fumaças e nos escombros estavam F e Garou. A garota alienígena, ao que parece, teve seu lenço rasgado. Ela estava perplexa com aquele acontecimento. F não acreditava no que seus olhos viam. Aquele cara superou um deus. Saitama se aproxima e pergunta: ah, está tudo bem com vocês? Acabei usando muita força agora. A garota responde que estava bem, porém de repente algo acontece. F se assusta e grita para Saitama: cuidado, está atrás de você.
Uma mão gigante esmaga nosso herói, era Deus, ele ainda não tinha sido derrotado. Podemos notar que aquele ser sofreu muitos danos, mas ainda estava de pé. F, tremendo, dizia que era impossível, mesmo depois de um golpe como aquele ainda estava vivo, e Genos, que estava em pedaços, chamava por seu sensei. O inimigo então se pronuncia, que forma de vida poderosa, mas nem buracos negros podem matar um deus. De repente, várias esferas de energia começam a se acumular em volta de Deus, que lança uma rajada de poder na direção de Saitama, que estava no chão. Aquela energia começa a empurrar nosso herói cada vez mais fundo, indo na direção do núcleo da Terra. Aquela investida acaba destruindo a roupa de nosso herói, que agora parece que estava usando alguns trapos. Porém, ele cai em um lugar cheio de cristais gigantes. Aquele era o manto da Terra, que ficava a 1850 quilômetros abaixo da superfície. Essa era a caverna de cristal, que possui uma temperatura entre 3 e 4 mil graus Celsius. Em pensamento, Saitama dizia: eu acho que tive sorte de não ter parado direto no núcleo, depois eu vou ter que comprar outra roupa. Com um sorriso no rosto, Saitama pronuncia a seguinte frase: acho que devo levar isso um pouco mais a sério. Nosso herói finalmente está decidido a lutar mais a sério, mas enquanto isso na superfície, Deus utilizava seu poder para se curar e regenerar. Ele dizia: nem mesmo os seres quadridimensionais podem me derrotar. Entre o multiverso, existem deuses de dimensões ainda mais elevadas, com poderes que vocês não podem nem tentar compreender. Para ele, vocês não passam de grãos de areia. Nos é mostrada a maior galáxia conhecida pelo homem, a IC 1101. Mas então nosso olhar é afastado até o nada, onde existe um verdadeiro monstro habitando nas sombras. De volta à Terra, Deus observava aquela cratera que havia feito com seu poder. Ele então estende sua mão e cria mais uma vez uma esfera de energia, enquanto diz: a destruição de criaturas tridimensionais é bem simples. Uma forma de fazê-lo é decompor toda a matéria orgânica, desintegrando-a até virar matéria unidimensional, sob a vontade dos deuses. A alienígena F observava tudo apavorada, e com aquele poder nas mãos, Deus diz: julgamento. Aquela era a vontade dos deuses, o julgamento divino que destrói tudo, estendendo a mão aos céus e segurando aquela intensa energia que se torna um raio que sai da atmosfera. De repente, acima da Terra começa a ser criado uma espécie de buraco negro. Somos levados então até a cidade A, onde a heroína Fubuki estava lendo um livro. Ela pensava que ultimamente não tinha visto Saitama e queria saber o que fazer para ele entrar na sua equipe. De repente chega uma mensagem em seu celular. Era da sua irmã Tatsumaki. A Tornado do Terror estava tendo uma sensação estranha e pensa que a Fubuki gosta de deixá-la preocupada. A heroína de classe S acha um tédio procurar por sua irmã, mas iria aproveitar para dar um passeio também. Nesse momento, ela desamarra seu cabelo e percebe algo estranho. Seus dedos estavam se desintegrando. Tatsumaki se pergunta o que estaria acontecendo, porém em questões de segundos, ela se desintegra totalmente. E Fubuki, que estava mandando uma mensagem para o celular de Saitama, também tem um triste fim e se desintegra totalmente. Já em outro local, em um tenebroso penhasco desconhecido aqui no planeta Terra, vemos um homem de costas, com uma capa de herói bem detonada. Aquele era Blast. Ele começa a se desintegrar um pouco e diz: haha, vai levar mesmo a vida de um velho? Não tenho nem saque o suficiente. Os outros heróis classe S pelo mundo também estavam sofrendo com aquele poder de Deus. O julgamento estava desintegrando todas as pessoas fortes daquele planeta. F encara aquele ser gigantesco. Será que agora é o fim de tudo? Após jogar Saitama próximo ao centro da Terra, Deus estende sua mão e cria um tipo de buraco negro acima do planeta. Naquele momento, os seres mais poderosos do nosso planeta, conhecidos como os heróis classe S, começam a se desfazer. Eles estão sendo pulverizados por aquela coisa mesmo estando muito longe daquele lugar. F e Garou presenciam aquela enorme energia emanada por Deus. Em pensamento, o antigo caçador de heróis dizia: eu tenho que parar esse cara o mais rápido possível. Garou olha para F e então diz: ô gatinha, não fique aí parado esperando pela morte, você ainda tem aquela pedra mágica, não é? Isso pode pará-lo? Me responda, rápido. Enquanto Garou dizia isso, Deus concentrava aquela energia que ia até os céus. Naquele momento F pensava: é mesmo, como eu não pensei nisso antes? Como eu pude esquecer de algo tão importante? Se usarmos a pedra para enviá-lo até o abismo cósmico, isso pode acabar o matando. Garou naquele momento se levantava dos escombros. Ele limpava o sangue de seu rosto enquanto dizia:
Vou distraí-lo e o resto é por sua conta. F permanece concentrado e em silêncio, enquanto Garou avança em uma intensa velocidade na direção de Deus. O antigo caçador de heróis salta como se fosse um animal, concentrando sua força nos braços. Quando ele atinge o chão, algo inesperado acontece. Garou utiliza sua técnica e força para arrancar uma enorme parte do solo, e segurando aquela enorme rocha sobre sua cabeça, ele a joga como se fosse um meteoro gigante indo na direção de Deus. Porém, o inimigo é poderoso, ele apenas estende sua mão na direção daquele objeto, que em apenas um segundo é totalmente pulverizado antes de atingir o alvo. Garou utiliza sua velocidade sobre-humana para avançar. Ele salta em cada um daqueles pedaços de rocha que estão caindo até chegar próximo de Deus. Ele concentra sua força no punho. Aquele era o ataque de um humano. Garou utiliza uma nova técnica chamada Punho Matador de Deus, ataque instantâneo. Visualmente era uma habilidade muito similar ao punho da água de seu mestre Bang, porém era um golpe mais agressivo e bem mais rápido. O alvo de Garou era apenas a cabeça de Deus, que é alvejada por seus punhos. Aquele ataque era insano e realmente Garou é um dos mais poderosos guerreiros do planeta Terra. F via aquela cena e corria na direção da batalha, e Garou atacava socando incansavelmente a cabeça de Deus. Seus golpes já estavam atravessando seu alvo, e de repente o nosso anti-herói para seu ataque. Realmente ele tinha conseguido fazer um enorme buraco na cabeça do inimigo, porém Garou não conseguia mais se mexer. Naquele buraco criado por ele, Deus concentra sua energia. Rapidamente aquele ser de outra dimensão começa a se regenerar e em pensamento Garou chega à seguinte conclusão: droga, eu não abri aquele buraco nele, ele quem estava preparando um ataque. Aquela energia estava sendo concentrada em uma velocidade insanamente fora do comum, até que Garou diz em pensamento: certo, eu preciso focar na minha respiração, com determinação e com força, devo ser capaz de me libertar. E quando Deus dispara aquela enorme energia de sua cabeça, o improvável acontece. Garou consegue desviar daquele ataque por pouco. A energia emitida por Deus se transforma em um feixe de luz que corta todo o céu. Garou, por sua vez, enquanto caía, consegue em pleno ar se apoiar em alguns destroços e se impulsionar novamente até seu inimigo. Porém, Deus é mais rápido com suas mãos. Ele ativa uma técnica totalmente insana, a quarta dimensão, pausa temporal. Garou é congelado em pleno ar. Aquele era o poder de Deus que diz: desta vez você não conseguirá fugir. Garou se assusta e naquele momento tudo escurece. Somos levados então até Saitama, que estava na caverna de cristal, próxima ao núcleo da Terra. Nosso herói dizia: um terremoto? Estou sentindo vários tremores. Bom, eu me preocupo com isso depois quando eu chegar lá na superfície. Em meio àqueles brilhantes cristais, Saitama concentrava sua força, até que de repente ele se prepara e salta. Na superfície um raio cai dos céus. Garou, ainda sobre aquele solo totalmente danificado, também está bastante ferido. E enquanto isso, uma tempestade de raios acontece no céu. Ele fica frente a Deus, que está apoiado em um de seus joelhos. Ele diz para Garou: as suas feridas não param de escorrer sangue, mas você ainda não morreu. Você conseguiu adaptar seu corpo à nossa pequena brincadeira. De toda forma, a brincadeira acabou agora. Garou gospe sangue e responde o inimigo: Deus ou não, aquela pessoa é bem mais forte que você. Ouça, até que eu enfrente essa pessoa novamente, eu não irei morrer. De repente, Deus percebe algo errado. Ele tenta se virar e observa que F o estava atacando pelas costas. Em suas mãos, a alienígena estava segurando aquela pedra de teleporte. F então grita: tome isso! Ela atinge Deus com aquela pedra misteriosa e de repente uma intensa luz acontece. Garou então começa a desenvolver vários movimentos com suas mãos. Aquela era outra variação de sua nova técnica de combate: punho matador de Deus, presa cruzada. Enquanto F atacava o rosto daquele deus gigante e inimigo, Garou atacava o resto de seu corpo. Até então aquele ser não tinha nenhuma reação de contra-ataque, até que ele diz: insetos malditos. De repente a realidade começa a mudar. F tenta se proteger, mas o espaço ao seu redor se modifica em algo escuro e diferente. Ela chega à conclusão de que Deus absorveu o poder da pedra de tempo e espaço. Enquanto se regenerava, Deus diz: achou mesmo que essa reles pedra de espaço e tempo poderia derrotar um deus?
coisas como espaço e tempo ainda estão sob meu domínio. A ideia de tempo e espaço é uma mera construção. Espaço é simplesmente a distância entre dois pontos. E através da mudança de posição nós temos o tempo. O universo pode ser resumido em um movimento atômico de inúmeros átomos interagindo uns com os outros. Imagine um ponto no nada, sem tamanho ou dimensão. Ele apenas marca uma posição, nada mais. Este é o espaço sem dimensão. Ao adicionar um ponto além deste e conectá-lo com uma linha reta, teremos um espaço unidimensional. Agora existe o comprimento, mas lhe falta largura e profundidade. Se adicionarmos outra linha reta em cima, haverá o comprimento e profundidade, e ele se torna um espaço bidimensional. Se um ser existe nesta dimensão, ele seria plano como cartas. Eles não seriam capazes de perceber completamente a existência de seres tridimensionais, apenas as interseções que os seres tridimensionais fazem com sua dimensão plana. Já o espaço tridimensional é o mundo onde vivemos. Ele possui comprimento, largura e profundidade. Seres de dimensões inferiores não conseguem perceber os eventos que ocorrem em dimensões mais elevadas. Por exemplo, seres planos que habitam mundos bidimensionais não podem perceber completamente as ações de um ser tridimensional, porque lhes falta um conceito de tridimensionalidade, pois não há profundidade em seu mundo. Por outro lado, seres tridimensionais podem manipulá-los como quiserem. Já o espaço quadridimensional simplesmente adiciona uma linha temporal à quarta dimensão. Por exemplo, entre o Saitama de 1 minuto no passado e o Saitama de 1 minuto no futuro, existe uma linha temporal que não podemos ver. Apenas seres quadridimensionais podem ver toda essa linha temporal. Seres tridimensionais podem apenas sentir o relativo fluxo do tempo através de mudanças em suas vidas. Mas e se o Saitama 2D aparece em um plano de papel branco, indo do ponto A ao B? O caminho mais rápido é andar em linha reta do ponto A ao ponto B. No entanto, com a ajuda das criaturas 3D, o papel pode ser enrolado e unir o A ao B. É assim que os buracos de minhoca são manifestados no universo. Através da distorção do espaço tridimensional, seres tridimensionais podem ser transformados ao espaço quadridimensional por um breve instante. Isso pode, por sua vez, se estender ao quinto, sexto, sétimo ou até mesmo espaços dimensionais superiores ao adicionar mais eixos de espaços temporais. Com a possibilidade de travessias dimensionais, os cientistas da Terra acreditam que há até 11 dimensões no universo. Contudo, nos confins do cosmo, no escuro canto que vai além da compreensão humana, existe um ser de dimensões ainda maiores, capaz de dobrar o universo de todos os seus habitantes. Depois de toda essa explicação sobre as dimensões e seus seres, voltamos para a batalha. Deus concentra seu poder na palma de suas mãos, enquanto F estava no ar. De repente, ele bate uma palma na frente dela, como se estivesse tentando matar um inseto. Naquele momento, F sente toda a pressão do ar criado pelas mãos de Deus. Toda vida criada irá experienciar a morte. O forte consome o fraco. Este é o destino do universo. Para o fraco se tornar forte, ele precisa de antes conhecer a derrota. Naquele momento, o ferido Garou corre rapidamente. Ele chega até F antes que ela possa cair no chão e ele a segura em seus braços. Garou coloca a garota Guepardo cuidadosamente repousando no chão. E nesse momento algo transbordava do anti-herói. Seu poder estava crescendo. Garou então diz: "Seu miserável, mas que motivo? Que motivo você teria para causar tanta destruição? E por quê?" Deus então responde calmamente: "Por quê? Porque a natureza cria habitats para seres vivos, apenas para causar estragos neles através de desastres naturais. Porque todos os seres vivos acabam morrendo, porque estes são apenas alguns dos processos necessários para a evolução do universo, a acumulação de vidas, oferecida ao ser dimensional supremo, uma infinita recombinação de elementos neste vasto oceano cósmico, até completar sua evolução final. Deus, o vanguarda para esta grande destruição, um carrasco cósmico. Deus é um desastre universal. Eu estou aqui para devastar tudo." Na superfície, Garou encara Deus de frente, porém abaixo da superfície está Saitama, que socava e destruía as rochas para voltar até onde estava acontecendo a batalha. Saitama em pensamento dizia: "Estou usando força na medida certa para quebrar a crosta. Vai levar um pouco mais de tempo até eu voltar à superfície." E no local onde estava Garou, os raios continuavam caindo dos céus e Deus estava frente a ele. Aquele ser então dizia: "Fazia um bom tempo que não sentia tamanho entusiasmo. Não se preocupe, darei a você e a este planeta uma última oportunidade.
Garou observava aquilo até que ele se pronuncia: eu nunca acreditei em um Deus mesmo. Enquanto eu respirar, não irei perder. Pode vir. Garou fecha seu punho e ele simplesmente chama Deus para a briga. A sensação que ele transmitia era de pura violência. O ser extraterrestre conhecido como Deus começa a rir e diz que aquilo é maravilhoso. Sendo assim, ele concentra seu poder no punho para desferir um soco. O golpe de Deus causa uma grande explosão. Garou estende suas mãos para tentar se defender. Aquela energia era tão intensa que criava um enorme clarão que cobre tudo. Aquele poder causa uma enorme destruição na superfície terrestre. Garou ainda conseguiu bloquear aquilo, porém estava muito ferido e cansado, e em pensamento nosso anti-herói dizia: eu bloqueei aquilo como uma parede. Sem forças, Garou cai de joelhos e tudo começava a ficar claro novamente. Garou se pergunta o que estava acontecendo. Tinha pessoas em volta dele de repente. Saitama então aparece com sua roupa de herói e o capa careca dizia: ter causado uma briga não é um motivo para matar alguém. Já o herói classe A Máscara Doce falava: o Garou pode acabar despertando de novo, ele precisa ser executado. Porém atrás de Garou estava seu mestre Bang, que dizia: meu discípulo estúpido, você usou sua força. Porém as outras palavras de Silverfang não faziam sentido para Garou. O antigo caçador de heróis se pergunta se estava prestes a morrer ou se aquilo era apenas um sonho. Será que tudo isso agora foi apenas um sonho? Isso é outro dos poderes de Deus. Pensando melhor, eu fiz umas coisas bem estranhas, não é verdade? Sou mesmo um idiota, um completo perdedor. E também não consigo mover meu corpo. Será que devo desistir? Garou, que olhava para sua própria mão, começa a fechar os olhos. Quando de repente alguém grita: parem, não machuquem o tio, não matem o tio. Garou olha para trás e se surpreende, aquele era o garotinho Tareu, seu amigo que possuía o catálogo de heróis que já o ajudou várias vezes no passado. Tareu então dizia: isso não é justo, o tio salvou a minha vida, ele é um herói, você não pode morrer, não quero que você morra. Tareu chorava bastante e ele desejava que Garou ficasse vivo. O vilão, que agora é considerado um herói, Garou então se pronuncia dizendo: não chore, seja um pouco mais forte, o mundo é cruel, ninguém vai te ajudar. Torne-se forte para que ninguém precise salvá-lo. Você entendeu? Naquele momento Garou também não conseguiu conter as lágrimas, o caçador de heróis agora também estava chorando. O caminho foi trilhado para a porta do coração de Garou. O guerreiro disfarça seu choro e Tareu diz que não irá chorar novamente. De repente começa a chover naquele local. Garou então diz: mesmo que esteja no passado, ainda me lembro dele. Independente do momento, a sua memória sempre irá me ajudar, obrigado. Tareu então fala: tio, assim você vai acabar pegando um resfriado. O garotinho então tira sua blusa e dá para Garou, que em pensamento dizia: não se preocupe, eu vou te proteger mesmo depois de morto. Após Tareu colocar a blusa nas costas de seu amigo, Garou acaba caindo no chão, para o desespero de seu pequeno amiguinho. Nesse momento voltamos à realidade. Realmente chovia nesse lugar e Garou estava caído no chão. O ataque de Deus foi tão poderoso que arrancou os braços do guerreiro, que se despede dizendo: adeus, eu agradeço do fundo do meu coração. Daquele intenso céu escuro caiu uma forte chuva. Garou estava no chão, assim como a pedra dimensional de F. De repente o chão começa a ter um pequeno tremor. Deus percebe isso e olha para trás. Uma explosão acontece vinda do subsolo. Com suas botas vermelhas andando naquele local, o capa careca fecha seu punho. Ele vai na direção de Deus, o encarando frente a frente. Sem dizer nenhuma palavra, Saitama pula para cima de Deus. O seu objetivo era acertá-lo. O capa careca agora iria lutar a sério. Se aproximando da cabeça de Deus, ele desfere um ataque. Com apenas uma mão ele segura a cabeça daquele ser gigante intergaláctico e o joga no chão. Sim, pessoal, Deus estava caído. Um humano conseguiu derrubá-lo com apenas uma mão. A força que Saitama utiliza era tão intensa que a cabeça de Deus começa a se amassar, e de fora do planeta dá para ver o impacto que esse acontecimento teve na Terra. Um intenso vento é criado. Até mesmo as partes que restavam de Genos são jogadas para longe com aquele impacto. Saitama continua segurando a cabeça de Deus, porém agora ele pisa no chão, e assim o capa careca começa a correr, arrastando Deus pelo chão, e utilizando sua força insana, Saitama acaba arremessando ele para longe.
Deus acaba sendo jogado para fora da Terra. O poder de Saitama era tanto que consegue arremessar aquele ser dimensional para um planeta distante dali. É causada uma grande destruição no outro planeta, porém quando a poeira se abaixa, conseguimos ver que Deus estava intacto. Após voltar no centro da Terra, Saitama enfrenta Deus novamente. Ele joga o inimigo no chão e depois o arremessa. A força do nosso herói é tamanha que ele consegue jogar seu adversário para fora da Terra. Deus acaba caindo em outro planeta, porém após a poeira baixar conseguimos ver que ele está totalmente intacto. Ao que parece, Deus não sofreu nenhum arranhão. Em meio aos arcos de pedra daquele planeta caótico, Deus observa o espaço e neste momento ele começa a extrair uma incontável quantia de minerais raros da atmosfera. Após passar por um processo de decomposição e reconstrução, Deus cria uma armadura em volta de seu corpo. Essa proteção é tão forte quanto o grafeno, conhecido por ser o material mais resistente da Terra, sendo 200 vezes mais forte que o aço, e é preciso um peso de 2 elefantes para romper o grafeno da espessura de uma folha de papel. Deus ergue sua mão e é como se ele tivesse criado uma espécie de holograma daquele sistema solar. Na verdade, aquela era uma habilidade de Deus, chamada discernimento. Com isso, ele pode determinar sua localização exata. Ao utilizar essa habilidade, Deus percebe que seu oponente era diferente de todo o resto. Ele fecha seu punho e de repente o holograma, ou melhor, sua habilidade de discernimento é desfeita. Deus faz um movimento brusco. Quais seriam os seus planos? O chão ao seu redor começa a se quebrar e além disso Deus emitiu uma intensa luz de energia. Naquele momento, suas palavras eram para Saitama: devemos lutar a sério, ser tridimensional. Deus estava se preparando para o confronto contra o Capa Careca. Enquanto isso na Terra, Saitama observava algo, ele estava curioso. No chão ele pega uma pequena pedra, ao que parece era a pedra dimensional da F, a garota guepardo do planeta de caça. Com aquele objeto na mão, Saitama dizia: acho que eu já vi isso antes, essa coisa não é daquela garota gato? Além disso, aquele grandão chamado de Deus, ele é realmente forte, e a atmosfera está um pouco estranha. Onde será que está o Genos? Saitama nesse momento se preocupa com seu discípulo, e então guarda a pedra dimensional em seu bolso. Mas em pensamento, nosso herói continuava dizendo: eu derrubei o cara e depois joguei para o espaço. Acho que acabei de deixar passar uma oportunidade. Mas e esse sentimento? Saitama percebe algo diferente. Ele olha para o céu e vê um brilho estranho. O que seria aquilo? No planeta onde Deus estava, ele concentra em sua mão um poder dimensional e então diz: venha a mim, pequena criatura. De repente ele movimenta sua mão com aquele poder e Saitama na Terra sente um tremor. De repente parece que algo estava mudando. Saitama em um instante desaparece em meio a uma explosão. O que sobra na Terra é uma cratera no mesmo local onde nosso herói estava. Do espaço podemos ver o planeta Terra e em um instante houve um clarão. Saitama não foi desintegrado, ele só estava sendo puxado por um poder desconhecido. Era Deus que utilizava seus poderes desconhecidos para atrair o nosso herói. De acordo com a lei da conservação de energia, a energia pode se transformar, mas a quantidade é constante. Isso quer dizer que não se pode criar energia do zero. Porém, os seres de dimensões superiores podem criar energia. Eles conseguem formar túneis de transporte de espaço-tempo entre dois planetas. A sensação para Saitama é como se estivesse caindo infinitamente. Enquanto isso, um clarão aparece no planeta onde Deus estava. Nosso herói Saitama chega em alta velocidade e iria acertar o solo daquele lugar. Porém, de repente, ele consegue se estabilizar e cai deslizando sobre aquele chão rochoso. Ao olhar para trás, ele percebe Deus que estava tentando atacá-lo. O ser dimensional prepara um soco. Porém, Saitama também pensa o mesmo. Suas veias estavam saltando de seu punho. Aquele era um soco da sequência para valer. Era como se Saitama estivesse pulando para confrontar um punho enorme. Mas aquele era o gancho para valer do Capa Careca. Ele soca a mão de Deus, que era insanamente maior do que a dele. E Saitama versus Deus medem suas forças. Aquilo não foi nada bom, destruindo grande parte daquele planeta deserto em que estavam batalhando. Houve um imenso clarão que se desfaz aos poucos. Enquanto isso, na Terra, após a batalha, vemos a carcaça de Genos. O ciborgue demoníaco avista alguém chegando. E em meio às sombras, aquela pessoa diz: putz, Genos, você realmente está todo detonado, hein? O herói classe S fica sem reação. Quem será aquela pessoa à sua frente? De repente, a poeira se abaixa e vemos o que seria um guerreiro todo feito de metal.
Quem será esse guerreiro feito de metal? Ele era bem grande e sua barriga brilhava, além de que essa coisa tinha um forte barulho de máquina. De repente nos é mostrado o que estaria dentro dele. Era alguém que já conhecemos, o doutor responsável por sempre reparar os danos de Genos. Ele controlava aquela coisa, e de repente ele sai de dentro da máquina. Aquela cabeça de tigela, não restava dúvidas, era sim o Dr. Kusseno. Ele vai na direção de Genos que estava no chão, e o ciborgue diz: "Desculpe, doutor, o novo equipamento que você me ajudou a substituir quebrou tão rápido", mas o Dr. Kusseno responde: "O mais importante é que o núcleo não foi destruído, então não há problema. O que aconteceu na Terra? Estou preocupado com isso. Como a crosta terrestre recebeu dezenas de fortes vibrações, eu usei um GPS recentemente desenvolvido para analisá-la, mas não consegui encontrar traços humanos. Como isso é possível?" Em primeiro lugar, eu pensei que era um erro de computador, mas após repetidas verificações, a verdade da questão ficou clara. Em um instante, todos os humanos e animais desapareceram. Você é um ciborgue, Genos, que provavelmente é a razão pela qual você sobreviveu. E assim o ciborgue tenta tirar uma dúvida. "Mas doutor, isso significa que... por que você também sobreviveu?" E o Dr. Kusseno responde: "Quando aconteceu, eu estava escondido no subsolo, fazendo pesquisas em uma base cheia de radiação. Talvez eu tenha tido sorte e tenha sobrevivido por isso, eu não sei. Eu tenho tentado encontrar uma maneira de corrigir isso desde então. Acho que podemos conseguir algo com um grande colisor de hadrons." Porém, Genos o interrompe dizendo: "Doutor, um mal que o Saitama Sensei não pode derrotar não existe, então não há necessidade de se preocupar." E as últimas palavras de Kusseno são: "Eu espero que você esteja certo." De volta ao planeta desconhecido, Saitama dizia para Deus: "Você pode me mandar de volta para a Terra? Eu tenho que ir para casa e tomar um banho." Naquele momento, o Alien Deus tinha acabado de levar um golpe de Saitama e por isso estava se regenerando. Seu braço começava a se refazer. Saindo de dentro da fumaça, podemos ver aquele ser intimidador cujo poder é avassalador. Ao longe, Saitama observa e prepara um soco. Ele fecha seu punho e observa o inimigo ao longe, que vem correndo em sua direção. Seu objetivo era atacar nosso herói careca, porém Deus nem sequer tinha se recuperado completamente. Mas mesmo assim, com suas mãos gigantes, ele tenta agarrar Saitama, que permanece naquele local sem fazer nenhum movimento brusco. O inimigo então para suas mãos antes de acertá-lo, e ao que parece, abriu uma dimensão diferente em torno do nosso herói. Aquela dimensão era uma espécie de dimensão temporal, que tinha o poder de rebobinar o tempo, mas não seria todo o tempo, mas sim apenas o tempo do corpo de Saitama. Nosso herói primeiro tem seus ferimentos curados, porém depois seus cabelos nascem novamente e até mesmo sua antiga roupa de treinamento aparecia no lugar de seu uniforme amarelo. Saitama estava surpreso com aquilo. É como se o Alien Deus quisesse voltar à existência de Saitama até onde ele não tinha sua força excepcional. E nesse momento, então o inimigo se pronuncia. Nesta armadilha espaço-temporal quadridimensional, o tempo continuará se revertendo e rebobinando. Nenhuma criatura jamais conseguiu escapar daqui até que se torne um ponto ou nada e então encontre a morte. Não há como uma criatura comum resistir e não desaparecer em um instante. Mas isso, Saitama então responde: "Eu entendi, você está jogando algum tipo de Tetris." E nesse momento nosso herói tem uma lembrança onde ao lado de King vê o herói classe S jogar Tetris em um Game Boy Advance. King dizia: "Olhe atentamente", e Saitama responde: "Ok." Em pensamento ele diz: "Quando eu estava na casa do King, eu estava tão atormentado por esse jogo antigo que fiquei até tonto. Por fim, aprendi alguns truques pequenos, como centralizar a viga principal e etc. Porém, o mais importante é a velocidade. Embora eu seja ruim em jogar este jogo, porém ficaria melhor se eu fizesse isso em uma alta velocidade, o mais rápido possível. Essa é a chave para este jogo. Então a velocidade é tudo." Essas são as palavras de Saitama enquanto estala seus dedos. "Tudo bem se eu fizer isso, sim." Saitama se prepara e ele coloca as mãos no chão e fica em posição de largada para a corrida. Em um instante, nosso herói dispara na corrida tão rápido quanto uma bala. Sua intensa velocidade quebram as peças daquela técnica tempo dimensional. Aquela era a sequência séria de Saitama em alta velocidade.
Ele que quebrava o Tetris feito por Deus, depois de fazer isso, o tempo de seu corpo começa a voltar ao normal, e em um instante, Saitama superou a velocidade da luz e penetrou no tempo e no espaço, e por isso depois conseguiu voltar ao seu eu normal. Saitama então para de repente, derrapa com os pés. Ele observa God, que estava à sua frente, e então com um rosto sério prepara mais um golpe. Ele dispara uma sequência de ataques sérios, uma série de socos do homem mais forte do universo. Essa investida destrói tudo, até mesmo os planetas e as luas mais próximas. Porém, Deus diz: ontem à noite seu soco diminuiu por um segundo, e eu então consegui me recuperar em um canto do universo. Um Deus é eterno, mas e você? Saitama então responde: oi, eu digo que isso apenas acabou. Saitama com todo o seu poder então ataca com um soco, e então acontece uma explosão capaz de ser vista por todo o universo. Um clarão em meio ao escuro espaço cravejado de estrelas, porém uma sombra ainda vive. Aquele era Saitama, que continua de pé. Além do alienígena Deus desaparecer, o planeta em que estavam também foi totalmente destruído, mas é claro que nosso herói, o Capa Careca, continua de pé em cima dos destroços daquele lugar, e Saitama, que observava o universo, diz que dessa distância a explosão não deve atingir a Terra, porém devido àquela imensa energia formada pelo soco de Saitama e a explosão do planeta desabitado em que estava, ao que parece, resultou em um pequeno buraco negro, que começa a crescer cada vez mais. Saitama fica um pouco pensativo observando tudo aquilo, e de repente aproveita para respirar o máximo de oxigênio que ainda tinha naquele local. O nosso herói segura a respiração e em pensamentos dizia: parece que a falta de oxigênio é um problema do espaço, mas eu acho que para mim é como exercício anaeróbico normal, agora a questão é como vou voltar para a Terra. Na frente de Saitama ele observa os destroços que viraram meteoritos se chocando. Nosso herói não sabe muito o que fazer e por enquanto observava toda aquela situação, até que pensativo Saitama coloca a mão em seu bolso e de repente ele pega a pedra dimensional, aquela mesma utilizada pela garota alienígena F para fugir e se teleportar de seu planeta para a Terra, tentando fugir do alienígena Deus. Saitama não percebe, mas atrás dele cada vez mais o buraco negro se intensifica. Porém, nosso herói olha para trás e vê tudo aquilo, mas como sempre, a reação de Saitama não é nem um pouco normal, e ele nem se assusta com tudo isso. Saitama então fecha seus punhos e com um olhar sério parece que ele finalmente decidiu o que fazer. Será que Saitama irá conseguir utilizar a pedra dimensional ou simplesmente irá pular com toda a sua força para voltar até a Terra? Isso poderia também se tornar um problema para os terráqueos, já que pelo impacto de sua queda no nosso planeta, algumas catástrofes poderiam acontecer. Saitama observava o universo, ele dizia: isso é perigoso. O que Saitama viu naquele momento? Primeiro então vamos voltar ao passado, onde havia um enorme vazio, onde tudo estava escuro. Este era o protótipo do universo, sem galáxia ou até mesmo sem vida. A imagem completa do universo de matéria escura há 15 bilhões de anos atrás. Nesse momento alguma força externa injetou antimatéria neste universo. Quando aquela antimatéria tocou a matéria escura, algo aconteceu, uma grande explosão, conhecida como Big Bang. A explosão virou o universo silencioso de cabeça para baixo. Contudo, surgiram novas partículas com autoconsciência para assim sobreviver. Assim surgiu os humanos, os monstros e os aliens. Essas partículas começaram a evoluir para um novo tipo de elemento, e depois de muito tempo, galáxias e planetas começaram a aparecer. O universo lentamente se tornou cheio de estrelas. E mesmo depois de assistir tudo isso, aquela coisa de antes não ficou satisfeita. Ela decidiu intervir. Essas partículas têm autoconsciência, mas são restritas pelo corpo. Eles que poderiam passar por várias dimensões, mas mudaram seus hábitos. Assim o ecossistema do universo surgiu. Por causa das limitações da carne, as criaturas precisam contar com sensores para viver, como visão, audição e os demais sentidos. Além do toque, também uma motivação. E sendo assim, também era necessário fadiga, dor e morte. Elas também se tornam parte de todas as coisas vivas do universo, mas algumas criaturas não queriam ser assim. Eles se forçaram a maximizar seus poderes potenciais, assim como Boros. O objetivo foi se livrar dos limitadores do corpo para ter mais força e liberdade, mas essas outras criaturas não estão muito longe da categoria biológica. Por isso,
Tudo é tão insignificante quanto poeira, mas o que o trouxe a este universo? O criador do Alien Deus se sentiu ameaçado ou foi por outro motivo? Quando algo acontecer neste universo, ele irá intervir. Ele está sempre nos observando.